Mas em 2009 foi assim a hora que Deus pegou a gente pra tratar mesmo. Porque meus pais sempre muito ativos na igreja, meu pai principalmente, e a gente tava gravando um programa de TV. Tipo, muitas luzes e tal, pra fazer o cenário ficar legal. E ele, tipo, tô com dor de cabeça a ponto de não conseguir terminar o programa, assim. A gente, poxa, estranho, né? Ok. Fomos pra casa e essa dor de cabeça durou uma semana. A gente falou, gente, tem alguma coisa errada. E a gente, tipo, sempre tentando resolver com remedinho de casa e tal, mas não passava. Vamos levar ele pro hospital e ver o que tá acontecendo. E, tipo, as coisas ali já começam a gelar, sabe? Tipo, ok, chegou no hospital, precisamos fazer uma tomografia pra entender o que tá acontecendo. A gente, que absurdo, tipo, uma tomografia, dá uma injeção e pronto. Resultado da tomografia, ele tem tumores na cabeça. Tipo, aí o nosso chão foi embora, assim. É um tratamento de Deus começou ali. Anos? Eu tava com 17, finalizando, tava no terceiro colegial, ia finalizar o ensino médio ali. E, tipo assim, meu pai sempre foi o evangelista e o cara de fé, assim, sabe? Que, por exemplo... Da cura. De tudo. Exatamente. Ele tinha um dom de cura muito grande e depois de tudo que aconteceu, o dom se potencializou muito mais. Mas ele sempre foi um cara assim, Deus deu uma direção pra gente reformar a igreja. Então, no final do culto, me dá uma marreta aqui. Ele foi lá e destruiu o banheiro. Tipo assim, agora se a gente não reformar, a gente não vai ter como ir no banheiro, meu sabe? Deus. Uns lances assim... Esse nível, assim. E daí, de repente, ele estava impossibilitado, deitado numa cama e a gente não sabendo o que ia acontecer. Fez a tomografia, deu que ele tinha tumores na cabeça. É necessária intervenção cirúrgica. Então, cara, o nosso mundo parou, assim. Nesse ano, eu praticamente quase repeti de ano, porque eu faltei muito à escola. O total desse processo foram 3 meses de hospital, assim. A minha mãe praticamente não voltou para casa, porque ele ficava entre quarto, semi-UTI e UTI. Só nos momentos de UTI que ela não podia ficar, daí ela voltava. E foi muito eu e meu irmão, assim, hospital, casa, durante esse tempo todo. E Deus pegou para trabalhar ali com a gente, sabe? Eu sei que se o meu irmão contasse esse testemunho ia ser de uma forma diferente. Se a minha mãe conta... Inclusive tem o testemunho por parte dela contado no YouTube, que é maravilhoso, assim. Pode colocar até aqui depois na descrição. Boa, assistam. Vale muito a pena. E... Enfim, ele foi para a primeira cirurgia. Os médicos abriram a cabeça dele e constataram que não eram tumores, mas eram abscessos. Eram bolas de pus, assim. E era necessário abrir e tirar aquele pus. Uau. Só que chegando lá, meu pai revelou assim, tipo, eu já não tô enxergando de um lado da vista. Ele não tinha falado isso pra gente, só no hospital pro médico. É mesmo? E o médico falou assim, se der tudo certo, se ele voltar e tudo mais, muito provavelmente os 2 lados da vista ele não vai ter mais. Porque a gente vai tocar num ponto, sei lá, ele explicou lá atrás, que é onde tem a ver com a visão. E dito e feito, assim, ele voltou da cirurgia com a cabeça limpa. Imagina, tipo, ele careca, com a cabeça cortada de um lado, enfaixado e, tipo, sem enxergar dos 2 olhos, assim. O nosso chão foi embora e eu acho que é muito lindo porque a gente, olhando agora, né, faz muito sentido, é tudo muito compreensível, mas é quando Deus pega para tratar a nossa vida e... acho que é Salmo 65 que diz, tipo, bem-aventurado aquele a quem Deus escolhe para trazer para perto de si, assim. Era uma atração de Deus a nós, sabe? Por mais que você tá ativo no ministério, por mais que você nunca saiu, mas talvez eu espero um pouco mais de você que você não tá me dando e eu preciso trabalhar coisas no seu caráter que você ainda não deu espaço para mim, sabe? E mais ainda, tipo, você tá acostumado a ver curas nos outros, mas tá na hora de eu curar dentro da sua casa, sabe? Isso é muito... lindo de ver agora, mas... Passar o processo. E assim, contando a história, é tudo muito rápido, mas tem muitos detalhes menores que aconteceram. Ele voltou cego e nós entendíamos que a nossa arma era a adoração. Assim, minha mãe sempre foi ministra de louvor, o meu irmão, ele toca baixo e canta também, e eu também no ministério de louvor. Então, a nossa vida de hospital era, tipo assim, horas dentro do quarto louvando. É mesmo? E a ponto de em momentos de cirurgia, os anestesistas interromperem, entrarem no quarto aqui e falar, tipo assim, tá muito bonito o que vocês estão cantando aí, mas eu preciso levar ele pra cirurgia, assim, sabe? Ele voltou assim e a gente adorava, até que chegou um momento que ele sempre muito inconsciente, sedado e tal,
os médicos chegaram e, assim, é meio que como o abscesso ele começava a encher de novo. Então era necessário outra intervenção para limpar aquilo mais uma vez. E eles sempre iam tirando pedaços do osso dele aqui. Para quem conhece meu pai hoje em dia, ele não tem osso daqui até aqui, assim, na cabeça. É só que ele usa um topetão, assim, que dá uma disfarçada, sabe? E daí foi necessário que ele fosse para a segunda cirurgia. E quando, mais uma vez, a gente vai visitar ele lá, o médico sempre muito abatido, o médico era filho de pastor desviado, assim. Então era uma... Era um trabalhar geral todo mundo, sabe? Era incrível, assim. Ele voltou com um lado paralisado, assim como quem tem AVC, Quando sabe? mexeu de novo. E, cara, era muito incrível que Deus também estava formando um caráter de adoração na nossa vida. Porque a gente começou a entrar na UTI e louvar lá dentro também. Assim, a gente tinha 3 visitas por dia, com um período de poucos minutos. Então a gente chegava pertinho do ouvido dele, tipo, fazia uma conchinha ali e começava a cantar alguns cânticos. Porque essa era a nossa arma, assim, era o que a gente conseguia fazer, incrível. Sabe? E... a minha mãe, ela é muito comunicativa, ela conhecia, tipo, os parentes de outras pessoas que estavam internadas ali também. E quando a gente saía, começou a surgir uma coisa assim: Tânia, eu ouvi lá do outro lado da UTI você cantando com seus filhos. E a minha mãe, tipo, não pode. A gente pode tomar uma bronca, a gente não pode estar fazendo isso. E quando isso aconteceu, a minha filha, que já não abriu o olho há tanto tempo, abriu e falou, tipo... Que som é esse? De onde tá vindo essa canção? E, tipo, ela foi curada de não sei o que lá, não sei o que lá. A gente, meu Deus, olha o que tá acontecendo, assim. E foi incrível, assim. A gente teve, sei lá, vários testemunhos, não sei a quantidade exata. Mas, ao mesmo tempo que nos alegrou, a gente falou, poxa, Deus, mas e a gente? E aqui? Quando que vai acontecer? E por que não acontece e tal? E Deus trabalhou na gente nessa ocasião específica de 2 formas, assim. É tipo, sério que eu não posso contar com vocês um pouquinho aí para ser bênção para essas pessoas que estão precisando também de cura? Será que vocês querem assim que eu livre seu pai instantaneamente, vocês vão embora e nunca mais dê suporte a essas pessoas que também estão precisando, sabe? Mas assim, a ponto de entender isso é muito difícil. É muito difícil. Assim, é Deus expondo como nós somos orgulhosos, assim, cara, deixa eu usar vocês um pouquinho para ser bênção para outras pessoas. E, ao mesmo tempo, um caráter, uma forma de adoração mais sincera, porque ele entendeu que a gente devia adorar pelo que ele é, e não para ele fazer algo específico pra gente. Não era uma troca, né? Não era Exatamente. Uma moeda, né? E, assim, a gente custou, algo, transformar a vossa mente, sabe? É algo que, por anos, talvez a gente fez errado, e teria que se transformado ali num momento de dor que a gente estava vivendo. E, enfim, ele estava com essas 2 sequelas na UTI, não enxergava, não movimentava um lado. E quando, pela misericórdia de Deus, a gente conseguiu chegar no centro da vontade de Deus, nesse ponto em que a gente entendeu que a gente podia ser bênção para outras pessoas, que a nossa adoração não devia ser por troca e para que algo acontecesse, a gente entrou uma vez na UTI para visitar. E a gente precisava lavar a mão ali num cantinho, e da onde a gente lavava a mão, a gente já conseguia enxergar o leito dele. A gente viu de longe que ele estava sentado, com os pés esticados, mas sentado aqui no tronco, com uma bandeja, com um prato de arroz e feijão, cortando um bife com as 2 mãos e enxergando o prato de comida. Tipo, foi um milagre... Cara, assim, a gente não viu acontecer, mas foi um milagre, sabe, maravilhoso quando o nosso entendimento chegou onde ele queria. Isso foi nos mexendo, assim, nos moldando de uma forma muito especial, assim. A gente chegou lá e ele tava lá, cara, brigando com o bife, assim. Ele acordou uma hora e tava vendo. E tava vendo e tava se movimentando, assim. E foi incrível porque Deus também fez um mover muito gigante no hospital, assim, da gente entregar várias bíblias para pessoas que, tipo, viam aquilo e não conseguiam não se render a Jesus, sabe? E a história... Como eu disse, foram 3 meses, a história é longa, assim. Ele voltou pro quarto, em observação ali, e novamente começou a encher a cabeça dele de pus outra vez. Vai o nosso coração disparar de novo, a gente voltar a adorar a Deus com intensidade. E o médico falou, ele precisa ir para a 3ª cirurgia pra gente limpar isso outra vez, não pode ficar enchendo assim de pus.
Resultado da terceira cirurgia. Foi quando o médico mais se abalou por ser filho de pastor. Assim, ele falou, cara, eu sei que seu pai, falando pra minha mãe, na verdade, né? Seu esposo tem a Bíblia na cabeça, ele cego, ele podia pregar, porque ele já tem os versículos decorados, muita coisa e tal. Ele paralisado, ele podia subir no púlpito de cadeira de roda, mas sem articular palavras, sem a fala, como ele vai pregar? Exato. E foi quando a gente chegou na UTI e ele estava amarrado, porque ele estava muito nervoso. Porque ele não estava mudo, mas ele só fazia barulhos, assim. Não saía a palavra. Não saía, assim, não articulava. Deus. E, cara, isso, assim, é de rasgar o coração de uma forma... Né? É horrível de lembrar, assim. Além de ele tipo, ter ficado muito magro, com a cabeça raspada e muito debilitado. E foi quando, mais uma vez, a gente foi usar a nossa arma. Era adoração. Era adoração e a nossa força era para fazer aquilo, sabe? E a minha mãe tentou acalmar ele ali e falou, amor, lembra de tudo que Deus já fez com você? Ele curou ele curou a sua vista, ele curou o seu movimento. A gente vai louvar aqui e se você conseguir canalizar esse som que você consegue fazer a Deus, tenta adorar junto. E a gente começou a cantar um hino da harpa antigo, Vento, ó Rei dos Seis. 185 da harpa para quem... 185 para quem tá ligado aí. E daí, cara, meu pai tipo, fez muita força e ele conseguiu virar as mãos que estavam amarradas em forma de adoração, levantou as mãos assim, é algo que me arrepia só de lembrar, assim. E ele começou a fazer na melodia da música e de repente, assim, ele deu um grito, Jesus me cura! E tipo, esse grito tinha sido a cura dele, cara, né? Porque ele não conseguia articular palavras, assim. Então a gente viveu os milagres mais loucos da nossa vida, entendendo e deixando ele trabalhar em nós. Assim, é como diz a palavra, a breve e momentânea tribulação produz peso eterno de glória. Assim. É na angústia que me deixa largueza, sabe? Eu acho que um problema muito grande de nós é jogar toda a culpa no diabo, quando muitas vezes é o amor de Deus falando assim, eu vou te tratar para que você se achegue mais a mim, para que você conheça mais a mim, por mais que você desde criança nasceu na igreja e pense que está tudo certo. Lembra muito Jó, né? Exatamente. Coisas que a gente nunca pensou que podia acontecer, mas ao mesmo tempo os milagres de Deus estavam cercando. Assim, o testemunho já está meio que quase chegando ao fim, que foi quando, mais uma vez, ele voltou para o quarto, começou a encher a cabeça novamente, foi para a quarta cirurgia, e da quarta cirurgia ele voltou com tudo funcionando, mas ele olhava para a gente e, oi pai, tudo bem? Ele não nos reconhecia. Foi a memória. Tipo assim, oi Carlos, eu sou sua esposa, Tânia. Ele, tipo, sorria, tentava ser gentil, assim, mas... não nos reconhecia. A memória, de alguma forma, tinha sido afetada e, mais uma vez, a gente entra em guerra de louvor e adoração e quebrantamento e foi um dos momentos em que a igreja mais se... mais uma vez o trabalhar de Deus em todas as frentes, assim, né? A igreja se uniu de uma forma que a gente ficou afastado da igreja esse tempo todo, mas era calendário de relógio de oração ininterrupto, era a igreja mais unida do que nunca, sabe? E... chegou esse momento que ele já não reconhecia mais, a cabeça começou a encher de pus de novo. A gente, Jesus, tipo, até quando vai durar isso? E cada vez ele ia perdendo um pedacinho do osso aqui, que era necessário abrir mais. E o médico chegou e falou, Tânia, infelizmente ele vai ter que ir para a quinta cirurgia, a gente precisa limpar outra vez, e a gente não sabe o que vem agora, porque ele já está com uma sequela, pode vir mais outra. E, sabe, são aqueles momentos em que a carne e o espírito pegam uma briga violenta, assim, tipo, Deus, cadê o Senhor? Mas, graças a Deus, o nosso sentimento nunca foi de revolta, assim, tipo, de duvidar de Deus, e, enfim, a gente continuou adorando e ele tinha um horário para ir para essa quinta cirurgia. E a gente queria muito que Deus podia curar ele antes de ir para a cirurgia. Então a gente tipo, intensificou muitos louvores. E foi nessa situação que eu falei. E a gente estava adorando no quarto, os anestesistas chegaram e falaram, a canção de vocês está muito bonita e tal, mas a gente precisa levar ele para a quinta cirurgia. E a gente falou, meu Deus, assim, foi um balde de água fria. Mas Deus tinha dado uma palavra para minha mãe, assim, que ele podia curar antes dessa cirurgia. E foi quando os médicos levaram ele para UTI, para o centro cirúrgico. E meu pai conta essa parte, porque muita parte do testemunho ele não lembra por estar sedado, por estar... Enfim.
Ele conta que ele lembra que ele viu aquela luz zona redonda, tipo essas luzes que tem aqui, para ele poder ser operado. Ele entrou embaixo da luz ali na maca e tal. E ele fala, naquele momento a minha mente voltou. E ele olhou pro médico e falou, oi, Dr. Jader, a gente vai operar de novo? E o médico, tipo assim, o quê? Ele não sabia nem quem era a esposa dele, ele sabe o meu nome como médico dele. Foi um rebuliço, assim, dentro do centro cirúrgico. Ele pegou uma lapiseira de uma instrumentadora que estava trabalhando ali e falou, Pastor Carlos, o que é isso aqui? Daí meu pai falou, não, isso é uma lapiseira, doutor. Daí o médico mais estarrecido ainda falou, e era muito incrível, assim, por ser filho de pastor, ele falou, Pastor Carlos, o que está escrito em João 3,16? E meu pai conta assim que ele encheu o peito e falou com autoridade, porque Deus amou o mundo. Cara, o médico começou tipo assim, a querer chorar e falou, tira ele da minha frente porque eu não tenho coragem de apagar ele. Porque ele voltou, mas a cabeça continuava cheia de pus. Uhum. Então ele falou, me traz ele amanhã sedado. Não quero ter mais contato visual com ele, porque eu sei que por abrir mais uma vez ele pode morrer, ou tudo que ele voltou agora pode não acontecer mais. E quando ele voltou, cara, foi a confirmação daquilo que Deus tinha falado, assim, eu posso curar ele antes dessa 5ª cirurgia. E foi motivo de muita alegria, e a gente voltou pro quarto e continuou adorando. Adorando porque tinha essa questão, a cabeça ainda estava cheia. Sim. Durante a noite, a gente em louvor, ele meio grogue, assim, meio dormindo, começou a sinalizar algo na cabeça, tá? Tem um incômodo aqui e tal. Quando a gente viu, pelos cortes começou a vazar pus. Pelas costuras que tinha na cabeça começou a vazar pus. Meu irmão ligou pro médico e falou, tá acontecendo isso. Ele falou, não faz sentido, porque o local onde estão esse novo ponto de pus não dá acesso aos cortes antigos. Uhum. Você fica lá com a sua mãe, Jéter, ela não tá louvando? Então vai lá com ela e pronto. E daí o médico falou com os enfermeiros e falou, vai lá ver o que tá acontecendo. Mas só que a gente não sabia disso. Meu irmão ligou de novo pro doutor e falou, doutor, tá acontecendo. Ele falou, eu já fui informado pelos enfermeiros, eu sei o que tá acontecendo, fica lá. E eu só vou aí amanhã cedo, porque se a natureza decidiu interferir, não vou ser eu que vou pôr a minha mão. Tipo, ele declarando natureza. Não dando crédito a Deus. Não deu o braço a torcer, mas ele viu, sim, a mão de Deus. Ele viu muito a mão de Deus. E quando ele voltou no outro dia, a noite inteira tinha sido um processo de pega uma toalha, põe aqui, deixa encher de secreção, tira, põe uma toalha nova, joga fora. Quando ele voltou, direto para a tomografia. Fez a tomografia e a cabeça dele estava limpa de tudo aquilo que tinha enchido que necessitaria de cirurgia. Então foi um processo muito dolorido, muito difícil, mas os milagres de Deus foram, assim, impressionantes. Não tem como duvidar de tudo que ele fez fisicamente do meu pai, mas com certeza a obra foi muito maior em cada um de nós. Assim. Foi um processo de amadurecimento, de aproximação de Deus. É como um pai que, sei lá, o filho tá morando fora já e o pai liga assim, fala, você não pode vir me visitar um pouco mais? Vem um pouco mais aqui em casa, dá um pouco mais de atenção para mim. Era esse sentimento que a gente tinha, assim, o Senhor esperava mais de nós e também na questão de adoração, ele queria nos ensinar a adorar dessa forma.